Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Hoje trazendo mais uma aulinha sobre introdução a algoritmos, tá? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre operadores aritméticos, operadores relacionais e também operadores lógicos, tá? Também vou trazer alguns exercícios para vocês e algumas explicações sobre as principais ações que a gente pode fazer utilizando esses operadores, tá? Então deixa eu passar aqui para o ambiente de apresentação. Então, só de praxe aqui a nossa apresentação, né? Então, o que basicamente são esses operadores, tá? Esses operadores, eles nos permitem, nos fornecem, né, um ferramental, ou seja, ferramentas, né, que nos permitem executar algum tipo de ação computacional, tá? Então, assim como nós vimos lá até então que existem algumas instruções, né, que os nossos computadores interpretam, né, o que a gente pode utilizar para criar os nossos programas, como por exemplo lá leia, imprima, né? O próprio operador de atribuição que a gente já viu, né? Aquelas palavras reservadas também para definição de variáveis, de constantes, de definição de início e final de um programa, bem como do próprio programa em si, né? Então tudo isso são instruções. Mas os operadores, eles são basicamente alguns símbolos ou, entre aspas, alguns construtores, né? Na verdade é um operador mesmo, né? Um ferramental que nos permite, então, especificar determinadas ações computacionais, tá? No caso dos operadores aritméticos, então eles nos permitem realizar operações aritméticas em cima de dados, tá? E esses operadores eles podem ser classificados em dois principais grupos, tanto operadores que nós chamamos de unários ou operadores que nós chamamos de binários, tá? A principal diferença deles, entre eles, né, é a quantidade de termos que eles utilizam para fazer suas operações, tá? Então, no caso de operadores unários, ele precisa de apenas um termo, né? E ele basicamente ele resulta na inversão de um estado de valor, tá? Enquanto que um operador binário ele exige os dois termos, tá? Então eu preciso ter dois termos e ele basicamente executa essa operação aritmética, tá? A gente já vai ver exemplo dos dois casos. Então, como operador unário, nós temos o sinal o operador de manutenção de sinal, né? Que muitas vezes, inclusive, ele é oculto, né? A gente nem acaba nem utilizando ele propriamente dito, né? Então, que seria o sinal de mais, digamos assim, né? E que ambos não têm precedência porque ele simplesmente faz a inversão de valor, né? Então, poderia, por exemplo, colocar que a variável A recebe, né, ou é atribuído a A o valor de 5, por exemplo. Então, eu poderia colocar mais 5, que é a manutenção do estado 5, tá? Notem, esse mais, né, essa manutenção do sinal, ela é normalmente oculta, né? A gente acaba não colocando um mais 5, a gente acaba colocando apenas 5, tá? E o resultado desse operador de manutenção de sinal ele é sempre positivo, tá? E também temos o operador, né, que é o sinal de menos, né, que é a inversão. Na verdade, a gente chama de inversão do sinal. Então, quando eu tenho, por exemplo, menos 5 ou menos n, eu acabo invertendo o valor de n, né, ou invertendo o valor de 5. Então, se eu tinha 5 positivo, eu acabo tendo 5 negativo. O resultado do operador, né, da operação inversão de sinal, acaba sendo sempre um resultado negativo, tá? Então, o oposto do operador de manutenção de sinal. Tá, professor, mas como é que eu vou saber, né, já que são símbolos corriqueiros, né? É porque, como o próprio nome diz, né, então são operadores unários. Eu não vou ter dois termos, como temos aqui no nosso exemplo, né? Então, vou ter apenas, por exemplo, mais 5 ou mais n, ou até mesmo sem o operador, né? Ele é oculto, somente, por exemplo, o valor de n ou somente o valor de 5. Se eu tiver antes do número, né, por exemplo, menos 5 ou menos n, eu vou ter o operador de inversão do sinal, tá? Então, prestem muita atenção nesses pequenos detalhes, né? Quando eu tenho esse tipo de operador unário, eu não tenho os dois termos e ele acaba fazendo somente essas duas operações, tá? Ainda com relação aos nossos operadores aritméticos, então nós também temos os operadores considerados da classificação binária, né? Ou seja, precisam de dois termos. E aí nós temos vários operadores, né? Então, por exemplo, é uma seta para a esquerda, que foi o que a gente já viu, né? Que é o operador ele resulta na operação de atribuição. Uma seta apontando para cima, que é o nosso operador de exponenciação, né? Ou seja, elevado. Então, posso ter, por exemplo, aqui um exemplo, né? No primeiro caso aqui de atribuição, x recebe n, né? Ou x
atribua a x o valor de n, a gente pode fazer essa leitura, né? E o resultado sempre vai ser um positivo ou negativo, né? Esse x aqui vai resultar. O operador de exponenciação, então eu posso ter, por exemplo, 5 elevado na 2, que sempre vai ser um inteiro ou real, né? Ou um número real. Eu posso ter esse tipo de cálculo tanto para números inteiros quanto números reais, lembrando que números reais são números com ponto flutuante, né? Ou casas decimais. Temos o operador a operação de radiciação, né? Que é basicamente a raiz. E aqui eu não delimito apenas raiz quadrada, mas pode ser raiz cúbica ou qualquer outra raiz a n termo, né? Então eu tenho o meu operador de exponenciação, abro parênteses, 1 dividido pelo meu n, onde n é a raiz que eu quero elevar, certo? Então, por exemplo, aqui eu teria a raiz quadrada de 25. Sempre vai me gerar um resultado real, tá? Isso é muito importante. Então, eu não vou ter um resultado de número inteiro quando eu tiver uma radiciação. Eu tenho o operador de divisão, tá? Que é uma barrinha aqui. Então, ele também vai nos retornar sempre um número, um resultado real, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter 10 dividido por 2, que vai me resultar 5 como um número real, tá? Se eu tivesse 7 dividido por 2, resultaria em 3,5, né? 3,50. Eu vou ter o meu operador de multiplicação, né? Que vai me retornar também um número inteiro ou real. O meu operador de adição, né? Então, que é o sinalzinho de mais. O de multiplicação é um asterisco. O de mais é um sinalzinho de mais, né? Assim como o nosso operador unário de manutenção de sinal. A diferença é que aqui eu vou ter os dois termos, né? Então eu vou ter um primeiro termo aqui, 10, por exemplo, mais o 2. E essa operação vai me retornar um número inteiro ou real. Eu vou ter a minha operação de subtração, né? Que é o sinalzinho de menos. Aqui, de novo, eu vou ter dois termos, né? Então, um pequeno exemplo, 10 menos 2, eu vou ter um resultado também inteiro ou real, né? Então, nesse caso aqui, resultaria em 8. Eu também tenho uma operação que a gente chama de divisão inteira, tá? Então, que eu somente vou pegar a parte inteira. Notem que quando eu tenho uma divisão inteira, o meu resultado sempre vai ser um número inteiro, tá? Então, nesse caso, o operador chama div, e eu vou ter 10 div 2. Nesse caso, vai me retornar o mesmo 5, tá? Assim como o operador de divisão, a diferença é que aqui é um inteiro e lá é um número real, tá? Prestem muita atenção nisso. Um detalhe, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 9 div de 2, o resultado seria 4, tá? Por quê? Porque eu vou pegar só a parte inteira. Eu não vou pegar o que vem depois da vírgula, né? Ou as casas decimais. Eu sempre pego somente a parte inteira. Enquanto que se eu fizer a operação com a barra, resultaria em 4,5 nessa divisão de 9 por 2, tá? E eu até coloquei com um asterisco aqui, ó, nós também temos o operador de módulo, tá? Por que eu vou explicar para vocês o operador de módulo? De fato, o Manzano, lá, aquela nossa bibliografia recomendada, ele não traz o operador de módulo, tá? Ele até discute, mas ele não coloca dentro dos operadores utilizáveis o operador de módulo. Mas por que eu estou trazendo aqui? Porque a maioria das linguagens de programação acaba trazendo esse operador, tá? Então é muito importante que a gente saiba utilizá-lo. Então o que vai acontecer? O operador de módulo, ele até recomenda, né, quando se for utilizado, se seja utilizado a palavra mod, tá? Então eu teria, por exemplo, 10 mod 3, né? Ou 10 mod 2, 9 mod 2, né? E qual que é a ideia aqui? É que nós vamos ter também um número inteiro. A diferença é que nós teremos apenas o resultado do resto da nossa divisão, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 10 mod 3, né? Então, o meu resultado desse 10 mod 3 seria 1, certo? Por que 1? Porque 10 dividido por 3 resultaria em 3,333333, né? E no qual a parte inteira seria apenas esse 3 e o meu resto é 1. Então o módulo ele pode ser considerado como o resto da minha divisão, tá? Se eu tivesse, por exemplo, 11 mod de 3, o meu módulo, né, o meu resto seria 2, tá? Naquele exemplo que eu dei anteriormente, então 9 mod de 2 seria 1 também, né? Porque eu teria a parte inteira que daria 4, né? Então seria 4,5, só que eu pego só a parte inteira no meu operador de divisão inteira, que é o div, e o meu resto da minha divisão de 9 por 2 é 1. Então, nesse caso, o módulo, né, 9 mod
de 2, o meu módulo dessa divisão é 1, certo? Sempre pensem nisso, o módulo é o resto, tá? E aqui eu trouxe, um detalhe muito importante que até quase passou despercebido aqui. Nós temos aqui a precedência, né, ou a prioridade. O que eu executo primeiro? Então, imaginando que eu tenho todos esses sinais aqui aparecendo na minha equação, né, ou na minha operação aritmética, o que eu executo primeiro, tá? Então, sempre a atribuição sempre vai ser o resultado final, né? Por isso que a tela não tem precedência aqui, ela sempre é a última a ser executada. Nós temos aqui a exponenciação e a radiciação sendo executadas primeiro, tá? Então, independente se eu tiver parênteses, se aparecerem essas duas operações, elas que devem ser executadas primeiro. Quando eu tiver o resultado dessa operação, dessas duas operações aqui, né? Se eu tiver as duas ou tiver duas exponenciações, eu sempre vou começar a executar da esquerda para a minha direita, tá? Depois que eu executar essas operações, eu vou ter em igual nível de prioridade a minha divisão e a multiplicação. De novo, o que aparecer primeiro da esquerda para a direita eu executo primeiro, desde que não haja parênteses, né? A adição e a subtração como um terceiro nível de prioridade. E por último, né, com um nível de prioridade mais baixa, é a divisão e o módulo. Lembrando que depois que eu tiver todo o cálculo pronto, né, que tiver o resultado, já é que eu vou poder fazer as minhas atribuições. Então aqui, como eu tinha comentado, né, então nós temos os nossos parênteses e a escrita é um pouquinho diferente da escrita matemática, tá? Então a escrita quando a gente faz na programação, né? Então não existem chaves ou colchetes. Esses dois elementos eles são utilizados em outras operações ou em outras ações dentro da nossa linguagem de programação, né, ou da nossa LPP aqui no caso. Então como que a gente escreveria isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui que x em escrita matemática, né? Eu digo assim, x recebe, né? Abre chaves, 43 multiplicado por colchetes, 55 dividido, abre parênteses, 30 mais 2, fecha parênteses, fecha colchetes, fecha chaves. Ou eu tenho aqui que a área recebe, né, o π vezes o raio ao quadrado. Então, como que a gente escreveria isso em linguagem de projeto de programação, né? Ou é a nossa LPP? Eu tenho assim, ó, que x recebe, né? Então, x atribua a x 43 multiplicado aqui utilizando asterisco. Percebam que eu abri parênteses lá, abro outro parênteses. 55 dividido, né, a nossa barrinha. Abro mais um parênteses. 30 mais 2, fecho o primeiro bloco de parênteses. Aqui, né? Fecho o meu segundo bloco de parênteses. Aqui. Fecho o meu terceiro bloco de parênteses. Tá? É muito importante que vocês abram todos, sempre quando abrir os parênteses, que vocês fechem na mesma quantidade. Né? Não pode sobrar ou faltar parênteses. Tá? E da mesma forma, então, se eu teria a área, lembrando que eu devo evitar acentos, né? Então eu teria aqui a minha área recebe, eu não tenho símbolos tipo π, né? Eu poderia definir uma constante π, isso eu poderia. E eu tenho aqui que é 3 ponto, né? Não uso vírgula, né? 3.14159265 multiplicado por R sim poderia ser uma variável, né? Elevado ao quadrado, tá? Então, essa aqui seriam as duas escritas para essas duas expressões matemáticas, tá? Com base nisso e utilizando já o que a gente já viu daquelas instruções que definem programas, que definem variáveis, que definem constantes, que definem o início e o fim, bem como para receber dados e exibir dados na tela, nós já conseguimos fazer alguns algoritmos um pouquinho mais complexos, tá? Então aqui eu vou deixar 3 exercícios, tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, né? Então o dado que vai ser introduzido pelo usuário é a altura da pessoa. Então você vai construir um algoritmo que calcula o peso ideal para essa pessoa, né? Então vamos imaginar que o peso ideal ele é calculado pela seguinte equação, né? Então o peso ideal é igual, né, ou recebe 72,7 multiplicado pela altura menos 58. Isso aqui não significa que é o cálculo para o peso ideal de uma pessoa, é simplesmente uma equação que foi encontrada na internet, tá? Um outro algoritmo que a gente pode fazer, então, é um conversor automático de temperaturas, né? Então, o usuário vai passar uma temperatura em graus Celsius e nós vamos ter que mostrar essa temperatura em graus Fahrenheit, né? Então eu tenho aqui que graus Fahrenheit é igual, ou recebe, né?
na verdade é igual, né? O Fahrenheit é igual a 9 dividido por 5 multiplicado pelos graus Celsius mais 32, tá? E também um outro algoritmo possível da gente fazer só com aquelas instruções mais esses operadores. Então a gente pode fazer agora, calcular, por exemplo, quanto que um vendedor vai receber. Como é que a gente faria esse cálculo segundo as determinações desse algoritmo? Então nós vamos pegar quanto que o funcionário ele vendeu durante um mês, né? Então, por exemplo, aqui está o mês de abril. O usuário, a gente pega o total de vendas do funcionário e o nosso algoritmo vai ter que mostrar dois valores, né? Então, a comissão e o salário bruto. Para calcular a comissão, nós vamos calcular 10% em cima do que o usuário vendeu, certo? Então, é só a gente fazer um cálculo simples ali para descobrir quanto que é 10% desse total vendido. E, sabendo quanto que é a comissão, nós vamos calcular o salário bruto. O salário bruto é esse salário base de 1.200 mais os 10% de comissão sobre o total vendido. Então, a gente vai calcular esses dois conjuntos de valores e vamos exibir esses dois valores, tá? Depois eu posso trazer um outro vídeo trazendo esses algoritmos, como que a gente implementaria eles. Por enquanto fica aqui com um desafio, né? Um pequeno exercício para a gente poder começar a instrumentalizar todas essas instruções que nós estamos vendo, né? Bem como também os nossos operadores aritméticos, tá? Somente com isso a gente já consegue resolver esses três algoritmos. Um outro conjunto de operadores que nós temos, então, são os operadores relacionais, tá? Como o próprio nome diz, né? Então, vem de uma relação, é uma relação lógica entre dois elementos, ou entre dois termos, tá? E como é uma relação lógica, tá? Esses conjuntos de operadores eles sempre exigem esses dois termos, então eu preciso ter isso, tá? E ao mesmo tempo ele sempre vai nos trazer um valor lógico. E esse valor lógico, como a gente já viu, ele pode ser verdadeiro ou falso, tá? Como esses operadores eles nos resultam sempre nesse valor lógico, eles são muito utilizados na tomada de decisão quando nós temos nossos algoritmos. Claro, a gente não vai ver aqui nesse momento a tomada de decisão, né? Nós estamos treinando apenas os operadores e vendo como são as operações, mas isso nós vamos utilizar ao longo da nossa vida toda como programadores, tá? Então é muito importante que vocês aprendam esses operadores todos. De fato, também não existe uma precedência, tá? Entre esses operadores, diferente do que a gente viu ali nos aritméticos, né? Eles são separados pela sua precedência, né? Então, de novo, o que ocorre primeiro da esquerda para a direita, e a gente pode alterar isso utilizando parênteses, tá? É muito importante também que a gente tenha bem claro que para fazer essas relações nós podemos utilizar tanto constantes quanto as nossas variáveis, tá? Dentro do nosso programa. Então, aqui vai alguns exemplos para a gente. Nós temos aqui, então, o operador de maior que, e eu posso ter um exemplo aqui, né? Onde eu digo assim, ó, A é maior que 5, né? E esse meu resultado vai ser um falso. Por quê? Observem aqui que eu estou dizendo que, para fins de explicação, utilizamos o valor de A igual a 4, né? Então, o meu A aqui vale 4. Então, tem assim, ó, 4 maior que 5? Não, né? 4 não é maior que 5. Então, tem o resultado falso, né? Lembrando que na nossa representação ali em LPP, a representação de falso pode ser, por exemplo, ponto F ponto, né? Tenho a minha operação de menor que é o sinal de menor. Então, eu vou ter assim, por exemplo, 4 menor que 5. Sim, é verdadeiro, né? 4 é menor que 5. Posso ter um maior ou igual a, né? Então, vou ter um sinal de maior e o sinal de igual juntos, tá? Sem espaço, isso é muito importante. Então, eu vou ter aqui a maior ou igual a 5, vai ser falso, porque o meu a aqui eu estou considerando que ele vale 4, né? Tenho também o operador de menor ou igual, então sinal de menor e o sinal de igual juntos, né, sem espaço. Então tenho aqui 4 menor ou igual a 5, vai me gerar o resultado de verdadeiro, né, porque o valor 4 é menor que 5. Eu tenho o meu sinal de igualdade, né, ou igual a, e aqui cabe uma observação muito grande, tá? Para quem já programa pode se tornar isso um pouquinho confuso, mas na nossa LPP, segundo o Manzano, ali, nós vamos utilizar o operador de igualdade, é um sinal apenas de igual, tá? Na maioria das linguagens, o operador de igualdade são dois sinais de igual juntos, tá?
No entanto, aqui como nós temos um operador de atribuição, que é a nossa seta para a esquerda, né? Então nós teremos que a operação de igualdade, ou igual a, ela é representada pelo sinal de igual, um sinal apenas, tá? Então eu vou ter aqui que meu A é igual a 5, não é, né? Porque meu A vale 4, então 4 é diferente de 5, isso vai me resultar num falso. E eu também tenho aqui a minha diferença, né? Ou seja, o operador de menor e maior juntos, sem espaço. Então eu tenho 4 diferente de 5, sim, eles não têm o mesmo valor, né? Então é falso, tá? Algum pequeno exemplo ali só para vocês compreenderem melhor essa parte de operadores relacionais, tá? Então aqui também tem um pequeno exercício para a gente calcular, tá? Como é que a gente vai calcular aqui? Então assim, ó, tendo as variáveis salário, imposto de renda e salário líquido e considerando os valores abaixo, informa as expressões são verdadeira ou falso, né? Então imaginando que o meu salário é 100, eu não vou ter imposto de renda, então meu salário líquido vai ser 100 e eu vou ter aqui, ó, salário líquido, né? 100 é maior ou igual a 100, qual que é o resultado? Verdadeiro, né? Porque são iguais. No entanto, se eu tiver aqui meu salário de 200 e o meu imposto de renda é 10%, ou seja, são 20 reais, né? Então, se eu tirar 20 reais de 200, eu vou ter meu salário líquido de 180. E aí eu digo assim, salário líquido, ou seja, 180, menor que 190. É menor? Sim, menor, então é verdadeiro. E assim nós vamos fazendo todas as outras, tá? Vou deixar aqui para vocês responderem, tá? Esses pequenos exercícios. Aqui tem mais um pequeno exercício, né? Então, basicamente é quase que uma substituição e cálculo de operações. Muito importante, vocês sempre têm que considerar a precedência, tá? Então, imaginem que eu tenho aqui o meu A que vale 3, o meu B que vale 7 e o meu C que vale 4. Então, a gente só precisa calcular essas expressões, né? Então, eu vou ter aqui A mais C, né? Então, eu tenho A que vale 3 e o meu C que vale 4. Então, eu vou ter 7 maior que B é 7. Então, 7 maior que 7? Não, né? Vai me retornar um falso. E aqui, por consequência, nós vamos fazer todas as outras operações, tá? Observem que aqui nós temos operadores relacionais, tá? Aqui nós temos operadores aritméticos, tá? Aqui também, operadores relacionais. Sempre quando eu tiver operadores relacionais, sempre o nosso resultado vai ser verdadeiro ou falso. Nunca vai ser um número, tá? Aqui também nós temos o nosso operador de igualdade, não é o de atribuição, tá? Então, eu estou perguntando aqui, ó, se C é igual, né? C vale 4. B, que vale 7, menos o A, que vale 3. Então, 7 menos 3 vai resultar em 4. 4 igual a 4? Verdadeiro, tá? Então, prestem muita atenção nesses nossos exercícios, tá? Aqui tem um pequeno erro, até que eu acabei vendo agora, tá invertido, tá? É só vocês inverterem esse sinal aqui, ele é como o da nossa 6 aqui, tá? Não é para ser assim, é só inverter o sinal aqui. Tem um pequeno errinho aqui no slide, depois eu já coloco lá nos exercícios para vocês sem esse erro. No vídeo aqui ele vai ficar um pouquinho trocado. Bom, e aí nós chegamos no último bloco de operadores, que são os nossos operadores lógicos, tá? Esses operadores eles também são conhecidos como operadores booleanos, tá? Então, devido ao George Boyle que criou essa lógica booleana, né? E ela basicamente nos permite criar algumas regras, tá? E algumas estruturas para trabalhar com esses valores lógicos, tá? Muito importante, a gente não pode confundir com um operador relacional, né? Porque o operador relacional ele expressa uma relação entre esses dois termos, e esses operadores lógicos eles não expressam necessariamente uma relação, tá? Eles permitem combinar esses valores lógicos, e essa combinação, dependendo dos valores impostos, vai resultar em verdadeiro ou falso, tá? Essa álgebra booleana, né, ou esses operadores booleanos, eles são amplamente utilizados na tomada de decisão, sejam essas tomadas de decisões sequenciais, compostas ou encadeadas. De novo, não se preocupem agora com a tomada de decisão, eu preciso apenas que vocês comecem a trabalhar com essa álgebra booleana, né, então que a gente aprenda a calcular esses operadores booleanos.
Então, basicamente, existem 4 operadores, né, ou 4 operações na nossa álgebra booleana que são bem famosos e muito utilizados, tá? Que são os 4 principais que nós vamos aprender nesse primeiro momento. Então, a primeira operação é a conjunção, tá? Ela é conhecida como AND ou E, né? E o operador que a gente utiliza é o ponto e ponto. A gente vai ver depois como calcular isso exatamente, tá? Mas aqui no nosso exemplo, então, poderia ter assim, ó, A, que é a minha variável, ponto e ponto, ou A conjunção com B, né? Ou A e B. E nesse caso aqui resultaria num falso, porque o valor do meu A é falso e o valor do meu B é verdadeiro. A gente já vai ver ali como que calcula isso, tá? Por enquanto aqui só um pequeno resultado e um exemplo dessa operação, como utilizá-la, tá? Temos a nossa operação de disjunção inclusiva, tá? Que é representado pelo ou nas linguagens de programação pelo OR, tá? Então eu tenho assim A ponto ou ponto B, né? Ou A disjunção inclusiva B. E nesse caso aqui o resultado vai ser verdadeiro. Lembrando, considerando meu A como falso e meu B como verdadeiro. A negação, que é basicamente o inverso, tá? Ou na verdade é o contrário do valor atual. Então eu vou ter o meu operador que é ponto, não ponto, né? Então esse operador ele não utiliza 2 termos, ele utiliza apenas um termo, tá? Então é não A. E nesse caso aqui, como meu A vale falso, eu vou invertê-lo, ele vai passar a ser verdadeiro. E eu também tenho a minha disjunção exclusiva, tá? Que o meu operador pode ser o ponto show, né? X ou ponto, ou ainda eu posso representá-lo como ponto ou e ponto, tá? Que é basicamente o nosso ou exclusivo. Então eu vou ter aqui o meu A ponto show ponto B, né? Ou ainda, né? A ponto ou e ponto B, né? Ou ainda eu posso ler A disjunção exclusiva com B, tá? Que nesse caso vai me retornar um verdadeiro. A gente já vai aprender como calcula isso, como que a gente chega nesse resultado aqui, tá? Então, assim, esses operadores lógicos, eles combinam esses resultados lógicos, resultando em novos resultados ou em novos valores lógicos, tá? Com base na nossa tabela verdade. A tabela verdade, ela nos permite expressar todas as possibilidades para uma determinada expressão booleana, tá? Então, por exemplo, na conjunção, né, que é representado pelo operador e, quando que a gente tem, como que a gente se dá os resultados, tá? Então essa aqui é a nossa tabela verdade, como que eu faço ela? Se eu tiver 2 operandos, eu vou ter aqui 2 variáveis e eu coloco todos os valores possíveis para essas minhas variáveis, tá? Então qual que é o primeiro valor possível? Sabendo que são variáveis lógicas, então eu vou ter o meu x pode ser falso e o meu z pode ser falso, certo? Um outro valor possível é o meu x ser falso e o meu z ser verdadeiro. Cobrir todas as possibilidades de z com o x falso. Agora eu vou passar para o meu x verdadeiro. Então eu posso ter x verdadeiro com um z falso ou um x verdadeiro com um z verdadeiro. Eu simplesmente estou aqui mapeando as possibilidades para as minhas variáveis x e z. E aqui, nessa terceira coluna, é que eu vou ter o resultado dessa minha operação, tá? Então, quando que o meu operador de conjunção, ou e ponto, ou ponto e ponto, né? Quando que ele retorna verdadeiro, ou quando que ele dá verdadeiro, quando ele resulta na verdade? Quando o resultado lógico, ou melhor, gera um resultado lógico verdadeiro quando todas as proposições, né? Ou seja, todas as nossas condições forem verdadeiras. Ou seja, eu preciso que meus 2 valores aqui das minhas variáveis sejam verdadeiros para que o resultado seja verdadeiro. Então, ó, ambos os valores das variáveis precisam ser verdadeiros para resultarem verdadeiro. Percebam, aqui eu tenho 2 falsos, então vai resultar em falso. Aqui eu tenho um valor falso, né? O x é falso, então vai retornar em falso, vai resultar em falso. Aqui eu tenho que meu valor z é falso, logo o resultado de x e z, ou x conjunção com z, vai ser falso. No caso onde eu tenho o meu x equivalendo a verdadeiro e o meu z equivalendo a verdadeiro, então a conjunção de x e de z, né, ou x e z, vai resultar em verdadeiro, tá? Nesse caso aqui é verdadeiro porque ambos os valores são verdadeiros, tá? Esse é muito importante que vocês aprendam a calcular. Eu poderia calcular aqui com mais variáveis, tá? Nesse primeiro caso aqui a gente só está mostrando a tabelinha do
e, só da conjunção, tá? Aqui eu tenho meu operador também de disjunção inclusiva, que é o conhecido como nosso ou, né? No qual ele, para ser verdadeiro, né? Para resultar em verdadeiro, pelo menos uma das proposições ou condições deve ser verdadeira, tá? Então, nesse caso, olhem só, eu vou estar mapeando aqui todos os valores para as nossas variáveis x e z, né? Então, eu vou ter aqui que o meu x pode ser falso para um z falso, o meu x também pode ser falso para um z verdadeiro. O meu x pode ser verdadeiro para um z falso e o meu x verdadeiro para um z verdadeiro. Mapeei todas as minhas possibilidades aqui para as minhas variáveis x e z. E aqui que eu vou calcular a minha disjunção inclusiva. Então, olha o lembretezinho aqui, ó. Apenas um valor de variável precisa ser verdadeiro para resultar em verdadeiro. Nessas duas possibilidades, eu tenho algum verdadeiro? Não tenho. Então, vai ser falso. Para um x falso e um z verdadeiro, eu tenho algum verdadeiro? Tem, vai resultar em verdadeiro. Para um x verdadeiro e um z falso, tenho um verdadeiro, resulta em verdadeiro. Para um x verdadeiro e um z verdadeiro, também tenho um resultado verdadeiro. Tá? É muito importante que vocês tenham isso bem claro na cabeça de vocês. Tá? Então, quando eu tiver o meu ou a minha disjunção inclusiva, basta eu ter apenas um desses valores sendo como verdade, né, ou verdadeiro, para resultar num verdadeiro também. Tá? Então, aqui nós temos nossa operação de negação, né, que é basicamente o nosso operador não. E essa operação ela significa rejeição ou contradição do todo ou parte desse todo. Tá? É basicamente a inversão do valor, né? Então, sempre o valor oposto dado à variável. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, no caso do operador não, ele só vai ter um termo, né? Não temos dois. Eu tiver o meu x valendo falso, então a minha operação não x ela vai ser verdadeiro. Se eu tiver o meu x como valor de verdadeiro, o meu não x vai ser falso. Sempre o oposto, tá? Em valores lógicos. E eu tenho a minha disjunção exclusiva, tá? Que é o nosso show, ou ainda pode ser representado pelo ou exclusivo, né? Ou e. Que basicamente ele define que resultará em um valor lógico, né? Verdadeiro, quando uma e apenas uma das proposições for verdadeira. Ou seja, elas devem ser diferentes, tá? Eu preciso ter um valor para x e um valor oposto para z. Então, só pode haver um valor verdadeiro. Pode ser pensado como sendo o valor das variáveis precisam ser diferentes para resultar em verdadeiro. Então, se eu tenho aqui nas minhas possibilidades, né, eu tenho aqui ó, x como sendo falso e o meu z sendo falso, vai resultar em falso. Se eu tiver o meu x como falso e o meu z como verdadeiro, resultará em verdadeiro. Se eu tiver o meu x como verdadeiro e o meu z como falso, resultará em verdadeiro. Se eu tiver o meu x como verdadeiro e o meu z como verdadeiro, eles possuem o mesmo valor, né? Então resulta em falso. Por quê? Porque eu tenho que ter uma e apenas uma das preposições tem que ser verdadeira para ele resultar em verdadeiro, tá? Nós também temos a precedência quando nós temos esses operadores lógicos, tá? Então, qual que é o primeiro operador que a gente faz o cálculo? Sempre a gente vai fazer o da negação, tá? Então, a gente sempre resolve primeiro a negação, o não primeiro. Depois nós resolvemos a conjunção, né, que é o nosso e depois o nosso ou exclusivo, né, que tem a mesma precedência aqui. Lembrando que eu posso alterar essa precedência utilizando de parênteses e eu sempre vou fazer a leitura dos operadores da minha esquerda para a minha direita. Então aqui tem um pequeno exercício para a gente, tá? Para construir a tabela lógica dessa operação, a tabela verdade dessa operação lógica, né? Onde eu tenho aqui 3 variáveis, tá? Então eu vou mapear todos os estados possíveis para essa combinação das 3 variáveis, tá? E eu tenho aqui a minha expressão, que a minha expressão é x ou y e z, tá? Então eu vou ter aqui primeiro, antes de explicar o cálculo em si, né? Eu vou ter aqui primeiro todos os valores possíveis, então eu tenho um x falso para um y falso para um z falso. Eu tenho um x falso para um y falso para um z verdadeiro. Eu tenho um x falso para um y verdadeiro para um z falso. Eu tenho um x falso para um y verdadeiro para um z verdadeiro. Depois eu tenho um x verdadeiro para um y falso para um z falso.
um x verdadeiro para um y falso para um z verdadeiro, um x verdadeiro para um y verdadeiro para um z falso e um x verdadeiro para um y verdadeiro para um z verdadeiro. Percebam que, como que eu monto isso aqui? Pode parecer um pouquinho complexo. Sempre a minha variável mais à direita, a cada linha ela vai trocar de valor, tá? Então sempre começa com falso verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro, tá? A minha segunda variável, eu sempre vou duplicar. Então, se aqui eu tenho um falso, eu vou ter dois falsos. Então, eu tenho um verdadeiro, dois verdadeiros. Depois eu tenho dois falsos. Depois eu tenho dois verdadeiros, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o meu x, ó. Se eu tinha aqui 2, agora eu passo a ter 4. Então, eu vou preencher 4 linhas com falso, 4 linhas com verdadeiro. Não preciso de mais uma, porque senão eu teria mais uma variável. Não é o caso aqui, tá? Percebam que a lógica é a mesma anterior aqui, ó. Eu tinha aqui uma linha na minha variável mais à direita, alternando o valor a cada linha, né? Então tem falso, verdadeiro, e depois para a esquerda sempre duplicando, né? Então tinha um falso aqui, agora eu vou ter dois falsos. Depois vem dois verdadeiros, tá? Então aqui, ó, alternando em cada linha, né? Na minha variável mais à esquerda, então falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Como aqui eu tenho só um, agora eu passo a ter dois. Dois falsos, dois verdadeiros, dois falsos, dois verdadeiros. E aqui eu tinha 2, passa a ter 4. 4 falsos, 4 verdadeiros, tá? Assim que a gente monta nossa tabelinha de valores possíveis. E depois a gente vai fazer o cálculo, tá? Lembrando que eu tenho duas operações, tá? Então eu tenho o OU e o E. Se nós formos olhar aqui na nossa precedência, né? O primeiro que eu vou executar é o meu E, certo? Ó, a minha precedência do E é maior, da minha conjunção, do que a precedência do meu OU, da minha disjunção inclusiva. Então, eu vou executar primeiro o E, para depois o OU. Então, nós vamos executar primeiro esse valor aqui, ó, essa expressão, e o resultado dessa daqui, vamos calcular x, OU e esse resultado. Percebam, eu tenho y e y. Vamos só resgatar aqui para o E, né? Então, para a nossa conjunção, para ela ser verdadeira, quando que ela é verdadeira? Quando os dois valores forem verdadeiros, né? Então, olha só. Nós vamos ter aqui, ó, que o nosso y e z. Meu y é falso, meu z é falso. Essa parte do meu cálculo vai ser falso, tá? Logo, esse meu x aqui, ele é falso também. Então, eu tenho assim, ó, falso ou falso. No caso do OU, nós temos aqui que o nosso disjunção inclusiva, ela falso ou falso, resulta em falso. Ó. Eu preciso ter um deles verdadeiro para o meu OU ser verdadeiro. Tá? Então, eu vou ter aqui o resultado para o meu y e z vai ser falso. O meu x tem o valor de falso, então x ou o resultado de y e z vai ser falso. Essa minha primeira aqui vai ser falsa. Aqui, ó. Tá? O meu segundo valor, o meu segundo resultado, eu tenho aqui, ó, y e z. Y e z, falso e verdadeiro. Para o e ser verdadeiro, os dois precisam ser verdadeiros, tá? Então, nesse caso aqui, um deles é falso, já resultou em falso. E eu tenho assim, ó, x, o valor de x é falso. Falso ou falso, resulta em falso. Para minha terceira linha, eu tenho aqui y e z. Lembrando, faço isso aqui primeiro porque a precedência dele é maior. Tem aqui que meu y é verdadeiro e o meu z é falso. Verdadeiro e falso resulta em falso. E eu vou ter aqui meu x que vale falso ou falso. Vai resultar em falso de novo. A minha quarta possibilidade aqui, da minha tabela verdade, vai resultar em verdadeiro. Olha só. Y e z. Meu y vale verdadeiro, z vale verdadeiro. Opa, aqui deu verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro aqui e o meu x é falso, eu faço a seguinte proposição, a seguinte expressão. Falso ou verdadeiro, quando eu tenho ou, basta um deles ser verdadeiro para resultar em verdadeiro. Tá? Na minha quinta opção, y e z, falso e falso. Vai resultar em falso. Certo? No entanto, o meu x é verdadeiro. Se eu tenho x verdadeiro, eu tenho verdadeiro ou falso. Ou no caso do ou, basta um deles ser verdadeiro para resultar em verdadeiro.
Mesma coisa aqui agora. Tenho lá y e z, falso e verdadeiro. Resulta em falso, essa primeira parte aqui. E essa segunda parte eu vou ter agora verdadeiro ou falso, que vai retornar verdadeiro. No caso do ou, apenas uma possibilidade precisa ser, uma proposição precisa ser verdadeira, tá? Na minha sétima linha aqui, na minha sétima possibilidade, y e z, verdadeiro e falso, vai me resultar falso, e eu tenho ou x, né? X, que é verdadeiro, ou falso, que resultou aqui, vou ter verdadeiro, porque no ou só um deles precisa ser verdadeiro. No último caso, eu tenho aqui y e z, então eu tenho verdadeiro e verdadeiro, vai resultar em verdadeiro, e eu ainda tenho assim o começo da minha expressão, verdadeiro ou verdadeiro. Nesse caso vai me retornar verdadeiro também, tá? Então, para a gente poder calcular essas operações lógicas, né, essas expressões lógicas, basicamente vocês vão ter que ter duas coisas em mente. A primeira delas é o resultado aqui sempre das nossas tabelas, né? Então, quando que é verdadeiro, no caso do e, quando somente os dois valores forem verdadeiro, no caso do ou, quando qualquer um deles for verdadeiro, no caso do não, sempre o inverso, no caso do ou exclusivo, sempre diferentes, né? Se eu tiver dois iguais, ele sempre resulta em falso. E a segunda coisa que a gente precisa é a nossa precedência. Eu preciso saber o que primeiro eu vou executar, tá? Então, no caso dessa expressão, eu vou executar primeiro esse e aqui, tá? Para depois executar esse ou aqui, certo? Eu vou deixar mais alguns exercícios para vocês lá sobre tabelas verdades, para vocês poderem praticar um pouco mais isso, tá? Então, aqui está o resultado. Além disso, nós podemos combinar também, né? Tanto operações lógicas, quanto relacionais, quanto aritméticas, tá? Então aqui tem um pequeno exemplinho de um exercício, tá? Onde nós temos aqui os valores para A, B e C, e nós temos operações lógicas e operações relacionais aqui para serem calculadas, tá? Diferente do que nós temos aqui, para a tabela verdade, aqui sempre cada operação vai resultar um único valor, tá? Que não é para calcular a tabela verdade, que é para resultar apenas um único valor. Então, por exemplo, eu tenho assim, ó, A igual a B. Então, eu tenho A vale 5, B vale 8. Essa primeira parte resultou em um falso. E eu tenho B maior que C. Meu B é 8, meu C é 1. Então, essa segunda parte resulta em verdadeiro. Eu tenho aqui falso e verdadeiro. Na minha tabelinha do E aqui, ó, falso e verdadeiro resulta em falso. Então, é o primeiro cálculo aqui, para esse exercício, resulta em falso. Tá? E assim eu vou resolvendo as demais. E tem mais um outro exercíciozinho aqui, onde a gente acaba misturando ainda, né, as operações relacionais, né, os operadores relacionais e os operadores lógicos. A diferença é que tem algumas expressões que são um pouquinho mais complexas, né? Então aqui nós vamos ter que resolver primeiro esses valores dos operadores relacionais, né? Para depois nós podermos resolver os nossos operadores lógicos. Da mesma forma, aqui, ó, nesse caso da 4, o que a gente vai resolver primeiro aqui? Eu não tenho como calcular não B, né? Porque o valor do meu B é 4. Então, eu vou resolver primeiro essa expressão relacional. Quando eu tiver essa expressão relacional, resolvo o meu não, né? Ou seja, inverto o meu sinal aqui. E depois eu vou resolver os meus e's, tá? Então, percebam que eu tenho um e aqui e um outro e aqui. Eu vou executar o primeiro e, certo? Então, eu vou resolver primeiro essa parte aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, só para exemplificar, então. Meu b vale 4, então 4 menor igual a 4 é igual. Isso aqui vai me retornar verdadeiro, tá? E aí eu tenho um não. Meu não é o oposto. Eu inverto o valor. Então eu tenho não verdadeiro vira falso. Aqui. E agora eu tenho assim, ó, A igual a 3, verdadeiro. E falso resulta falso. Tudo isso aqui agora resultou em falso. E eu tenho assim, ó, falso e C igual a 8, verdadeiro. Então eu tenho falso e verdadeiro, vai me retornar falso.
tá? Então sempre tenham atenção na precedência, naquilo que a gente tem que calcular primeiro, tá? Aqui mais um outro exemplinho, tá? Com algumas operações a mais. Aqui a gente mistura os 3 tipos de operadores, tá? Tanto os aritméticos, quanto os relacionais, quanto os lógicos. Todas essas aqui vão resultar em verdadeiro ou falso, tá? Mais um pequeno exercício aqui para vocês. Novamente aqui com operações utilizando todos os operadores, tá? Para vocês poderem calcular. Depois a gente pode trazer um vídeo explicando todos esses exercícios um a um, resolvendo todos eles, caso vocês precisem ou julgarem necessários. Julgarem necessário, coloquem aí nos comentários que a gente pode trazer esse videozinho resolvendo cada um deles, tá? E era isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.